Boa noite, pessoas. Essa é a nossa segunda aula remota, estabelecida a partir do nosso período de quarentena. Então, na nossa última aula, eu fiz a correção dos casos, correção da peça, que era aquela contra-razões de apelação. Tá? Só lembrando que eu estou corrigindo as peças, né? Estou encaminhando para vocês pelo e-mail que vocês me enviaram. Vocês devem observar que as peças vêm com as devidas anotações, correções e observações, e aí funciona do mesmo esquema. Vocês, a partir dessa peça, vão fazer uma peça nova, vão acrescentar aquilo que está faltando, corrigir aquilo que está errado, e vão me encaminhar depois a peça. E aí, com a observação de que se trata de uma correção da peça. Tá? Assim que eu postar essa aula com relação ao RESE, eu já vou colocar no sistema também o exercício para vocês redigirem a peça de recurso em sentido estrito. Nessa peça, eu peço que vocês observem, existem algumas observações para a maneira pela qual vocês vão nomear o arquivo com a peça. Então ali tem como deve ser o título do arquivo do Word que vocês vão encaminhar, e no e-mail como tem que ser o assunto, porque daí eu consigo classificar quando chegarem os e-mails, de que turma que veio, qual é o arquivo, fica mais fácil. Então sigam aquelas orientações que estão contidas na folha do caso para o encaminhamento tanto da peça quanto do e-mail. Então hoje nós vamos falar do segundo recurso, que é o recurso em sentido estrito. Tá? O recurso em sentido estrito ele tem o seu fundamento legal no artigo 581, tá? Especificamente nos incisos do artigo 581, tá? São 25 incisos agora, com o pacote anticrime, alguns dos quais foram revogados, outros foram deixados de lado por conta da existência do chamado agravo em execução, que a gente vai estudar mais à frente. Tá? Então, na verdade, essa aula vocês tiveram em processo penal, e lá a professora de processo penal deve ter dito para vocês especificamente como é que se divide essa questão daqueles que comportam RESE, não comportam. A gente vai tratar de uma forma mais genérica aqui, mais geral, tá? Porque o que nos interessa aqui é a questão especificamente da construção da peça. Então, o prazo do recurso em sentido estrito para interposição, a regra geral, é de 5 dias, contado aqui da intimação da decisão que se objetiva recorrer. 15 dias é o prazo do assistente de acusação não habilitado, nós já conversamos a respeito disso na apelação, que o assistente de acusação, que é o ofendido, quando ele não está habilitado no processo, ele tem a possibilidade de ingressar com recurso num prazo diferente, e nesse caso o prazo é de 15 dias e conta-se do término do prazo do Ministério Público para a apresentação do recurso dele. Tá? E eu tenho um prazo de 20 dias, que é um prazo específico para uma única decisão, que é aquela que reconhece ou habilita o jurado. Então nós temos no processo penal a figura do jurado, e eu posso pedir para ser incluído ou excluído da lista geral de jurados. Então eu vou só recapitular. Uma vez por ano, o juiz do Tribunal do Júri ele alista um número determinado de pessoas, e ele publica numa lista provisória em outubro o nome dessas pessoas que vão servir como jurados no ano seguinte. A partir da publicação da lista, as partes podem impugnar aqueles nomes que foram indicados, podem pedir para ser incluídos, podem pedir para ser excluídos desta lista. E em novembro é publicada a lista definitiva, que é a lista que determinará então quem serão jurados do ano seguinte. Esse recurso em sentido estrito é justamente das decisões que incluírem ou excluírem os jurados da lista geral. Então é uma situação bem pontual do RESE, para decisões que incluem os jurados ou excluem os jurados da lista geral. Tá? Nesse caso, o prazo é de 20 dias e ele começa a contar a partir do momento em que é publicada a lista definitiva, lá em novembro. Então, essa lista é publicada na imprensa e também é publicada no ato do fórum. Então, a partir da publicação, então eu vou excluir o dia da publicação, a partir do dia seguinte são 20 dias para poder apresentar a interposição do recurso em sentido estrito, e prazo 20 dias. E aí, para as
razões e contra-razões, o prazo é sempre de 2 dias. Tá? Interposição para o juízo ACO, as razões e contra-razões para o juízo ad quem. Então aqui podem ser 5, 15 ou 20, mas o prazo de razões e contra-razões é sempre de 2 dias. Observem aqui que é um prazo mais curto que o prazo da apelação, que era de 8 na apelação ordinária e de 3 na apelação sumária. Tá? Isso se dá em particular, esse prazo menor aqui de 2 dias, por conta da natureza do próprio rese, porque o rese ele tem uma situação na qual a interposição dele é feita para decisões mais pontuais. Então a quantidade de argumentos que podem ser utilizados é menor do que numa sentença, por exemplo, que você pode discutir a pena e vários outros elementos nessa situação. Hipóteses de cabimento. Em que situações será cabível a interposição do recurso em sentido estrito? Então eu tenho decisões interlocutórias simples, decisões interlocutórias mistas, terminativas ou não terminativas, e decisões terminativas de mérito. Na aula de apelação, nossa aula presencial, eu expliquei cada uma dessas decisões, o que é uma decisão interlocutória simples, mista e terminativa de mérito. O que eu posso observar aqui, tranquilamente, é que não tem nenhuma sentença aqui, nem condenatória, nem absolutória. Então não há possibilidade de interposição do rese, a não ser nesse tipo de decisão aqui. Nós até comentamos que, eventualmente, decisões terminativas de mérito e interlocutória mista não terminativa, quando não tiver prevista no rol do 581, prevê subsidiariamente a interposição de apelação. Tá? Então aqui, na verdade, nós temos um checklist. As decisões estão previstas taxativamente aqui no rol do artigo 581. Então vocês vão procurar aqui no 581 e observar. Se a decisão estiver ali contida, obviamente o recurso cabível será o recurso em sentido estrito. Ok? O rese, ele pode se processar nos próprios autos da ação penal, assim como é feito com a apelação, ou ele pode ser feito por instrumento. Para quem não sabe, instrumento nada mais é do que autos em apartado. Isso significa dizer que, na verdade, a ação principal continua tramitando normalmente, não haverá, portanto, a suspensão do processo, e aí apenas os autos em apartados é que vão subir para o tribunal. Então eu vou ter aqui o processo principal, a ação penal principal, que fica no primeiro grau, e os autos apartados que vão subir para o tribunal. Tá? Neste caso aqui, a parte recorrente deve indicar quais são as peças que devem formar o instrumento recursal. Então é você, na hora de interpor, e essa indicação é feita na petição de interposição, é você quem vai indicar quais são as peças que vão formar esse instrumento processual. 3 delas são obrigatórias. Uma é a decisão atacada, a outra é a sua petição de interposição e a outra é o ato de intimação, de cientificação da decisão que você está atacando, que você está recorrendo. É óbvio que eu vou indicar as peças que eu entenda que sejam necessárias e suficientes para que o tribunal possa julgar o meu pedido. Não percam de vista que o tribunal só vai ter acesso àqueles documentos que você encaminhar. Então, na hora de fazer a identificação desses elementos, você deve indicar lá quais são as peças que, no seu ponto de vista, seriam suficientes e necessárias para que o tribunal entendesse e compreendesse os seus argumentos. Ok? Partindo para a parte prática da petição de rese, não tem muita diferença aqui do rese para apelação, a não ser o tipo de decisão. Tá? Então, o endereçamento para o juízo de primeiro grau, excelentíssimo juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Foz do Iguaçu, eu vou pular uma linha e vou começar os elementos da identificação: autos de ação penal, autor e réu. Lembrando que aqui eu deixo uma linha de espaço só e eu não preciso colocar isso aqui, por óbvio, na petição de vocês. 3. Qualificação. Então aqui vai o nome completo do cara, já qualificado nos autos de ação penal em epígrafe, imóvel no Ministério Público, vem por meio do seu advogado, que ao final subscreve, inconformado com a decisão que... Então aqui você vai descrever a decisão. Então, como exemplo, vamos imaginar que a decisão aqui é aquela que rejeitou a denúncia, ou rejeitou a queixa-crime.
Então eu coloquei lá, né, fulano de tal, já qualificado nos autos de ação penal em epígrafe, que lhe move o Ministério Público, vem por meio do seu advogado, que ao final subscreve, inconformado com a decisão que rejeitou a queixa-crime, tá, que pronunciou o réu no caso dos crimes do júri. Tá, então aqui eu vou descrever, eu vou dizer qual é a decisão que é objeto do meu recurso. Interpor tempestivamente com fundamento no artigo 581, e aí aqui eu vou colocar o inciso, né, inciso 1, 2, 4, 8, 12, enfim, eu vou indicar aqui o inciso adequado para o meu recurso. Então, decisão e inciso aqui, ó, eles vão estar interligados com aquilo que está no artigo 581. Tá? Interpor tempestivamente, com fundamento no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, recurso em sentido estrito, apresentando desde logo as razões do presente recurso para que sejam encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, ou em caso, obviamente, né, de se tratar de crime federal, egrégio Tribunal Regional Federal da região respectiva. E aqui, né, nós teríamos na apelação um ponto final. Mas como a gente está falando de rese, o rese tem uma característica que a apelação não tem, que é a possibilidade, tá, de que o próprio juiz, antes de encaminhar os autos ao tribunal, reforme a sua decisão. É o que nós chamamos de juízo de retratação. Então o rese, ao contrário da apelação, ele tem essa possibilidade de fazer a retratação da sua decisão. Então ele pode voltar atrás naquilo que ele decidiu. Então na hora de fazer essa parte da petição de interposição, eu vou colocar aqui, né? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, vírgula, caso não haja reforma da decisão atacada em sede de juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal. Então é extremamente importante que vocês indiquem na petição de interposição esse pedido, essa manifestação quanto à possibilidade de retratação por parte do juiz de primeiro grau, em especial indicando aqui o artigo 589, que é o que fala dessa possibilidade do juiz retratar-se no recurso em sentido estrito. Tá? Aqui eu trago, né, uma forma de vocês fazerem a indicação dos documentos quando se tratar de recurso em sentido estrito, que vai subir por instrumento. Então, essa parte aqui, tá, que a gente tem aqui disponível, ela só vai existir somente se o recurso em sentido estrito for interposto por instrumento. Como é que eu sei isso, professor? Vocês vão pegar o código, né, o artigo 581 até o 571, ele traz especificamente, né, 581 ao 592, ele traz especificamente as previsões relacionadas ao rese. Então lá vai dizer especificamente quando ele sobe por instrumento e quando ele sobe nos próprios autos da ação penal. Então verifiquei, então, nesse caso aqui tem que formar instrumento. Então aí você vai indicar da seguinte maneira, né? Então você fez aquele parágrafo aqui, né? Terminou. Na linha de baixo você vai colocar: para a formação do instrumento processual requer a extração dos seguintes documentos constantes dos autos: decisão atacada, certidão de intimação da decisão, petição de interposição, e aí você vai incluir as demais peças necessárias, ou seja, aquelas peças que no seu ponto de vista devem estar contidas no recurso em sentido estrito, que vão permitir ao tribunal julgar o seu processo, julgar o seu pedido. Tá? E aí eu vou para a conclusão, né? Termos em que, espera deferimento, Foz do Iguaçu, data, advogado OAB, né? Petição de interposição, petição simples, né? Dirigida ao juízo de primeiro grau. Razões do recurso, né? Então começamos também pelo direcionamento, aqui é dirigido para o tribunal, né? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ou, em se tratando de Justiça Federal, Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no nosso caso. Né? Na linha de baixo, razões de recurso em sentido estrito. Identificação, né? Pula-se uma linha na linha de baixo, autos de ação penal sob número, recorrente, recorrido. Na apelação nós usávamos a expressão apelante, apelado, né? Aqui é recorrente e recorrido. E aí eu pulo uma linha e vou para o preâmbulo, né? Meritíssimo juiz de primeiro grau entendeu em descrever o conteúdo da decisão. Por exemplo, não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrente. Né? Então eu vou ler assim:
O meritíssimo juízo de primeiro grau entendeu em não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrente, entendeu em julgar procedente a pretensão do Ministério Público e pronunciar o réu. Então eu vou colocar aqui o conteúdo que o juiz decidiu e que foi objeto do meu recurso em sentido estrito. No obstante, o notável saber jurídico, que se pode observar da lavra do respeitável decision, esta não espelhou a melhor interpretação dos dispositivos legais envolvidos, razão pela qual requer a modificação do julgado. Pelo exposto e pelo adiante fundamentado, a decisão merece reformas. Tá? Aí eu vou para os fatos, tá? E aí aqui eu vou fazer uma pontuação, em especial com relação às peças de apelação que eu recebi de vocês. Tendo em vista a facilidade de fazer as petições de forma digitada, muita gente copiou o texto do problema. Tá? Eu volto a afirmar, como eu já falei para vocês, a transcrição do texto do problema não é fazer a descrição dos fatos. Ok? Então ali a maioria de vocês errou feio nesse ponto, aproveitou ali que era uma petição digitada, não teve nem trabalho, fez um Ctrl+C, um Ctrl+V na ordem que estava o problema. Está todo mundo lá com as devidas anotações e observações que aquilo não é o certo. Então observem que você tem que começar de forma adequada. Você começa pelo ato processual principal e aí depois você descreve os atos que aconteceram. Teve muita gente que copiou o problema, isso está muito errado. Então observem isso na hora que forem fazer essa nova peça. Aí eu vou para o direito, preliminar se houver, e mérito na sequência. Então é a mesma estrutura da apelação e dos memoriais que a gente já fez. A mesma coisa com relação aos requerimentos. Então assim, diante de todo exposto, espera a defesa que o presente recurso em sentido estrito seja recebido e quanto ao julgamento seja procedente para, preliminarmente, no mérito. Então aqui não tem muita diferença da apelação, ela é mais ou menos igual. E aí a conclusão, temos em que espera-se provimento do presente recurso em sentido estrito, data e assinatura. O que vai diferenciar essa petição da apelação é que na apelação eu tinha uma sentença condenatória, uma sentença absolutória e decisões do júri. Lá eu discutia pena, lá eu discutia processo, eu discutia um monte de coisas que no RES não tem. O RES é mais restrito, porque as decisões que comportam RES também são mais restritas. Porque, por exemplo, eu tenho lá uma petição, uma decisão que não recebeu o recurso da parte. O que eu vou discutir é a tempestividade, a observância dos elementos que autorizariam o recebimento do recurso. É isso que eu vou discutir. Então eu não vou entrar no mérito do processo, não vou discutir se o juiz tinha que ter condenado ou não. O que eu discuto é a questão do recebimento ou não do recurso. Da mesma forma, o 581 ele fala que cabe rese das decisões que não reconhecerem a extinção da punibilidade. Então imaginem que eu pedi a prescrição do crime e o juiz disse que não era caso de prescrição. O meu rese ele vai discutir apenas se houve ou não a prescrição. Não se discute mais nada, não vou discutir o mérito, se era crime, se não era crime, se o cara é o autor. Você tem no rese uma limitação de conteúdo muito maior do que a apelação. Então é um recurso mais fácil, e não obstante todas as vezes que caiu na OAB, caiu da decisão de pronúncia, que é aquela que manda o cara para o julgamento do júri, que tem um pouco mais de amplitude, porque daí eu vou discutir a questão da existência de provas, se era crime de homicídio ou não era, se o cara agiu mediante uma causa excludente de ilicitude, enfim, eu tenho um pouco mais de argumentos para apresentar, diferentemente daquelas que estão contidas nas outras decisões que são de menor relevância jurídica, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao rese, aquilo que deve ser feito, em especial com relação à petição, vocês me encaminhem por esse e-mail, que é o e-mail institucional, e aí no assunto do e-mail você coloque assim, tópicos especiais 1, dúvidas do rese. Porque daí eu já sei que é dúvida referente a essa aula que a gente tem aqui, tá certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou receber essas peças, se não me engano eu coloquei lá até dia 8, que é quarta-feira da semana que vem, vocês vão me encaminhar essa peça, eu vou receber até esse dia, e na sexta-feira eu vou publicar a aula corrigindo a peça. Como eu fiz, eu coloquei lá, nós já tínhamos discutido a apelação, por isso que não teve uma aula para discutir a apelação, então eu vou colocar para vocês a correção desse rese,
Eu vou receber até o dia 8, daí na sexta-feira eu já mando para vocês a aula com a correção. Vou corrigir individualmente cada um dos reses, vou devolver para vocês passarem a limpo e aí vocês me devolvem de novo para dar uma olhada se ficou legal, se vocês corrigiram. Tá? Eu coloquei no Instagram, né, que alguns arquivos foram encaminhados sem nome. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu recebo os e-mails, eu vou salvando eles numa pasta. Então eu não fico lá olhando o e-mail de quem mandou. Tem muita gente que colocou o nome no e-mail, até porque o e-mail vem com o nome, mas aí eu já não sei mais, porque eu vou deletando, porque são 300 e-mails por semana que eu recebo. Então é muita coisa, não dá para guardar tudo. Então é importante que na hora que vocês forem mandar os e-mails com os arquivos, observem aquilo que eu pedi lá no texto do problema, para identificar que é do Tópicos, que é da turma da manhã, né, que se trata do RES e que é você que, né, coloque o seu nome lá para eu saber quem é que está mandando a peça para corrigir. Então eu estou terminando de corrigir algumas peças e provavelmente alguns de vocês, porque o meu prazo é até amanhã. Então quem não receber até amanhã significa dizer que eu não encontrei o seu nome numa peça. Alguns já me mandaram, já me encaminharam as peças, né, já colocaram o nome e mandaram de volta, então essas eu já vou aproveitar. Então se você não foi um desses e não recebeu até sexta-feira a sua peça, é porque você me mandou sem nome, tá? E aí eu não corrigi ainda. Então observem só esse problema. Tá? Outra coisa, vocês só vou receber peça até o dia 8. Tá? Aí eu vou lançar a correção da peça. Não me adianta mandar a peça corrigida sem eu ter encaminhado a correção. Isso aconteceu também. Eu vou entregar o problema, vocês vão fazer, vão me entregar dia 8. Eu vou liberar a aula de correção, vou corrigir e encaminhar a peça para a correção. Então vocês só vão me devolver corrigida depois de eu ter encaminhado a peça para vocês. Observem, aqueles que já receberam, que eu estou devolvendo em PDF, com as observações. Eu estou utilizando o revisor do Word, então ele tem tanto aquilo que precisa ser tirado, está óbvio ali, está em vermelho riscado, aquilo que eu coloquei está em azul, e aí tem algumas peças que tem anotações laterais ali, então tem algumas anotações que eu fiz. O que está de vermelho riscado é para tirar, como a gente fazia nas peças escritas, ok? E o que está de azul é para você incluir na sua peça. Então tem, da mesma forma que eu fazia quando vocês mandavam ela pela versão escrita, aquilo que é para tirar, aquilo que é para incluir e as observações a respeito das peças de vocês. Não mudou absolutamente nada, tem que passar limpo de novo, a única diferença é que vocês estão fazendo ela de forma digitada. E também observe algumas regras básicas, deem espaço adequado de um parágrafo para o outro, dê espaço inicial de parágrafos, Então, alguns cuidados que vocês não tiveram nessa primeira peça, tenham nessa. A formatação justificada da peça. Então, assim, digitada, deveria vir umas peças mais organizadas, mas algumas, pelo amor, vieram piores do que quando eram escritas manualmente. Então, tomem cuidado, para pelo menos justificar os seus parágrafos, dar espaço de tab no começo de cada parágrafo, deixar espaço de um parágrafo para o outro, para pelo menos parecer uma peça legível. A letra agora está tranquila, mas pelo menos para que eu possa identificar quando termina um parágrafo e começa outro. Ok? Então eu termino essa aula assim, simples, mas ela serve apenas para indicar o que vocês devem fazer no RESE, e já estou postando o trabalho e esse vídeo de orientação. Qualquer dúvida, qualquer situação, vocês só, naquele e-mail que eu coloquei lá, me mandem as dúvidas, ok? Bons estudos e não esqueçam, nós não estamos de férias, nós estamos de quarentena, então tem que fazer os exercícios, tem que fazer as correções e me mandar, ok? Bons estudos então.